Bom dia, companheiras e alguns companheiros, né, que hoje nós estamos acompanhados de mais de um. Eu acho que, antes de tudo, porque como daqui a pouco começa a sair algumas companheiras, eu queria que a gente desse uma salva de palmas para o Yuri, para o P7, para o companheiro que está gravando, as meninas lá em cima, o trabalho que eles realizaram durante todos esses dias. Obrigada, porque garantiram que a gente pudesse ter uma estrutura para poder trabalhar, né, com melhores condições de elaborar, de pensar. Então, para nós foi um prazer contar com vocês. Segundo, né, que essa mesa aqui hoje nós temos maioria de paraense. É verdade. Como que é muito raro ter maioria de... Só que como eu moro no Rio Grande do Sul, já tomo chimarrão, então eu também estou aqui dividida. Então é uma síntese aqui nessa mesa. Então vamos lá. Então é um prazer enorme estar com as duas, tá? Porque a apresentação que tu fizeste para nós, além de eu me identificar, né, porque essa cara de espanhola aqui por trás também tem sangue índio, porque meu pai é da região dela, de Cametá, né, e querem acabar com essa hidrelétrica, querem acabar com o peixe, que é a cara do meu pai, porque ele dizia assim para mim, o néctar de ambrosia para mim é açaí com uma pará. Né? Ele dizia que, para mim, a vida dele, ele morreu comendo açaí com uma pará. Então, é uma referência muito grande para mim, e eu acho que é um mundo que a gente não conhece, porque a Amazônia é outro país, e o turismo mais caro do Brasil, porque só vem europeu. Né? E os brasileiros estão recém descobrindo a Amazônia. Infelizmente, os ruralistas conheceram antes. Né? E segundo, está com Fernanda, que é uma referência lá no Rio Grande do Sul. Eu conheço ela desde pequenininha, né? E vê-la agora lá de líder, né? É um prazer enorme. Mas não só isso, é uma honra estar com vocês, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Além de trabalhar com a Carla, que aceitou desde o primeiro momento o convite feito pelo Francis e por mim, para que a gente fizesse a primeira escola ano passado, né? E hoje retomar, mesmo com o congresso, a gente pensou, vamos fazer, não vamos fazer, tem um congresso, não, vamos fazer, porque tem que criar, e tem que, independente de quem dirige a fundação, tem que continuar a escola de verão, tem que ser uma reivindicação nossa, que todo verão tenha a escola do partido, para discutir temas, para a gente se encontrar e se trocar, né? Trocar experiências, né, entre nós. Então, eu conheci pessoas maravilhosas nesse tempo, a Cris, né, lá do Mato Grosso, que traz uma outra realidade, Mato Grosso do Sul, a Andréa Caldas, né, que é uma companheira que também a gente descobriu lá desde o primeiro encontro, que para alguns não teve, para alguns teve, e uma pessoa especial que foi a Dani. Né? A Dani, quem viu ontem, é a expressão do que é o Brasil, né? Pelo amor de Deus. Ontem eu disse para ela uma frase, porque ela me inspirou com uma mulher dançando frevo e depois marcando quadrilha. Gente, o que é isso, entende? Então, eu disse para ela, tu é a esperança de que tenha socialismo, entende? Porque são pessoas que têm essa dimensão humana que são fantásticas. E duas pessoas que, além da Martina, que para mim é importante, a setorial está aqui, porque nós temos que lutar para que seja... né, a setorial seja uma marca, né, do partido e organizar a nossa luta das mulheres. Mas, quando nós estávamos no Fortalecer, discutindo quem eram as mulheres que nos representariam na setorial, nós tivemos muito debate, porque nós temos a Dida, Socorro, várias mulheres em nível nacional com muita expressão. E nós dissemos, né, Dida, nós dissemos assim, não, nós queremos duas negras, tá? Uma que é a Keu e outra que é a Eliane. Eu quero dizer para vocês, companheiros da setorial, aproveitem como nós estamos aproveitando essas duas. Nós estamos aprendendo muito com elas. O que é a luta da mulher negra, tá? A Keu, que fala outro dialeto, vocês viram ontem, ela tem outra gramática, ela não tem a mesma nossa, né? É outro mundo que nós não conhecemos. E a Eliane, que está ameaçada de morte, que ocupa terreno, que ocupa casa, que constrói casa, entende?
Então, nós estamos aprendendo muito. Eu espero que a setorial aproveite também isso para aprender. E eu conheci outras mulheres maravilhosas aqui, então, mulheres que entraram de uma maneira e saíram de outra. Tá? Então, eu acho que isso, para nós, já é uma recompensa e, para mim, é o balanço desse curso. E essa batalha que nós demos em relação a fazer isso, colocar a formação como uma das prioridades do pessoal. Bem, falando isso, eu, como já sou meio gaúcha, vou fazer um pouco, né, vou adotar um pouco do método do Brizola. Né? O Brizola, quando os repórteres perguntavam para ele, sempre aquelas perguntas capciosas, né? Ele cagava e andava para a pergunta, ele ia para o outro lado, né? E respondia o que ele queria, né? E falava as coisas que eram fundamentais, né? É igual quando fazia a pergunta para o pessoal: você é a favor do aborto? Né? Você é a favor? Você acredita em Deus? Ou seja, é uma caricatura do que é o pessoal, né? Então, o que ele fazia? Ele fazia, discutia o que ele queria. Eu acho que não dá para sair daqui sem fazer uma discussão que eu acho estratégica hoje para o pessoal. Tá? Que é para onde nós vamos. E aí, aqui não é uma crítica à corrente A, B ou C, porque a existência das correntes já é um legado importante do pessoal. Tá? Então, elas são muito importantes, só que elas são um desastre também. Então, nós temos que discutir esse debate que nós temos hoje aqui. Entende? Por quê? Porque a existência das correntes, elas nos obrigam a fazer debate constante dentro do pessoal. É um partido que é o tempo inteiro tensionado. Isso é fundamental. O debate político é fundamental. E nós, mulheres, temos que adotar isso. Nós não podemos nos limitar. Eu fiquei muito indignada com o Encontro Nacional das Mulheres. Eu nunca chorei na vida em nenhum evento público. Nenhum evento público. Foi o primeiro evento na minha vida que eu chorei. E aí, depois, eu aprendi também com o encontro. Eu disse, é o primeiro passo que nós estamos dando. E nós temos que fortalecer a organização nossa para a gente dar o segundo passo. E superar os nossos problemas. Não só dizer, foi uma merda, que não sei o quê. Não, foi o primeiro passo que nós demos. E nós temos que cuidar com muito cuidado esse primeiro passo para dar os outros passos. E nos fortalecer. E retroalimente entre capitulação e a possibilidade de um outro futuro à extrema-direita. E está em disputa por um projeto socialista, está em disputa por um projeto revolucionário, está em disputa por um projeto emancipatório. E a disputa não é só na eleição, óbvio que é na eleição também, mas é cotidiana, é na luta de classe, é tentando fazer as coisas. E a eleição vai ter um peso importante, né, que nós sabemos que é um cenário diferente, é um governo de extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, unidade não pode significar adesismo. Por isso que lá nós propusemos prévias, por isso que lá em Porto Alegre nós propusemos confluência das esquerdas, por isso que nós queremos fazer o debate programático. Mas é óbvio, a velha esquerda não quer. A velha esquerda quer seguir com o seu programa, sem os balanços, repetindo o erro do passado, com uma postura, né, arrogante e, ao mesmo tempo, que aposta na conciliação e não, né, numa alteração da correlação de força e da luta organizada do povo. É um problema estratégico, ao fim e ao cabo. Quando vocês falaram de junho de 2013, para concluir, foi o mesmo problema de maio de 68. Quando aconteceu maio de 68, a velha esquerda, o Partido Comunista, escreveu editorial contra. Por quê? Porque não dirigia. E era uma coisa nova surgindo. Era uma vanguarda potente que mudou o mundo. Não fez a Revolução Socialista, não conseguiu. Até pelas traições do próprio stalinismo e tal. Mas mudaram o mundo. Não teria movimento LGBT com a força que tem, sem aquela geração, não teria nós aqui, né, sem aquela geração, não teria o movimento negro com a força que tem, sem aquela geração. Mudou o mundo. E a velha esquerda olhou, não controla. Não, é ruim, não serve. Né? E depois entrou na onda e depois saiu de novo. Mesma coisa foi em junho de 2013. Só que em junho de 2013 abriu uma fissura no regime pela esquerda. As pessoas não se viam representadas pela esquerda. E ainda não tinha uma direção capaz de construir um programa unitário, mas estava se consolidando. A estratégia da social-democracia é a repressão. Não funcionou, pacto que não cumpriram. Quando entra a crise, que eles têm que ajustar mais, numa intensidade maior, pega os partidos do regime, impeachment. Não serve mais para a burguesia, não controla o movimento de massas, nós queremos ajuste mais pesado, igual o parlamentar. E assim é com a burguesia. Né? E aí aquele vazio que levou à eroção, porque o que o Safatli fala, para concluir mesmo, essa nova república já morreu. Esse sistema de dominação, de consentimento e coerção montado lá pós 88, de presidência, morreu. Morreu. Não vai se resgatar, não tem
a extrema-direita, que é pau, polarização, fechamento do regime, o centro lá do Congresso, que é uma direita que compactua com o Bolsonaro na agenda econômica, mas que não está a favor na agenda reacionária, ao votar a pauta econômica, dá musculatura para o Bolsonaro atacar as liberdades democráticas, que é isso que acontece. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma latência enorme de movimentos, mas precisamos construir a ferramenta, que é o PSOL, que pode ser o PSOL, que tem que ser o PSOL, um novo PSOL também, e que a gente tem que construir junto. Por fim, eu concluo mesmo dizendo que eu acho que a fala da Dani é muito boa, porque uma das coisas que eu tenho dito em todos os lugares que eu vou, que tem esse sentimento de desesperança, a gente cansa de perder, é que gente já lutou em situação muito mais difícil que nós, muito mais difícil que nós, e lutaram, cumpriram o seu papel histórico. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora, nós haveremos de enfrentar, e que bom poder estar aqui discutindo com vocês essa manhã, para que a gente possa potencializar nossas mulheres e fazer essas formações nos estados, para ir criando uma coluna de quadros cada vez mais feminista, classista, antirracista, né, transfeminista, cada vez mais, unindo as pautas com um programa anticapitalista. Bom, gente, eu estou muito emocionada, muito feliz com as contribuições, com essa mesa, com essa conversa, que eu acho que a gente termina o nosso seminário tendo uma conversa, eu acho que sincera, olho no olho, né? Entendendo as nossas limitações, os nossos desafios. E, assim, eu não queria tocar nesse assunto que ocorreu aqui durante o nosso encontro, mas eu preciso tocar para me fazer uma comparação. A gente está vendo muito por aí as críticas ao Big Brother, né? Feminista de internet, disso e daquilo. Então, assim, a gente tem o costume de rotular o grau e o nível de feminista. Sabe? Então, às vezes, eu fico me olhando assim, eu falei, então, eu não sou feminista, porque dentro desse quadrado aí eu não estou conseguindo me encontrar. Então, assim, as meninas no Big Brother se reuniram e botaram para fora o macho escroto, as feministas de internet, as liberais, tudo que elas estão sendo rotuladas, né? Conseguiram botar para fora o macho escroto, e a gente aqui no seminário, nós, feministas classistas, a gente ficou paralisado diante do que estava ocorrendo naquela noite, entendeu? E a gente não fez nada. E muitas de nós diziam assim, se bater nela, eu vou meter a mão nele. Então, assim, a gente estava esperando a violência, uma das fases da violência acontecer, porque violência ela já estava sofrendo, né? A gente estava esperando algo mais grave para depois a gente reagir, que nem Maria da Penha, né? Deixa acontecer para depois. Então, assim, eu quero usar esse exemplo porque a gente precisa chamar atenção, porque a gente fica medindo as coisas. E quando eu falo de romantismo, sabe, é porque a gente fica querendo que tenha e não tem de verdade. Eu vou demarcar isso sempre. Eu não quero que a marcha das mulheres indígenas seja transformada na marcha das feministas indígenas, porque não foi. A gente ainda está na nossa luta primária ainda, que é a luta pelo território, pelo direito de viver, de existir naquele território, sabe? A gente luta todos os dias contra isso, não dá tempo para a gente parar para olhar aquela violência que alguma indígena está sofrendo dentro da aldeia, algum silenciamento, alguma coisa, para o viés assim, mais, digamos, patriarcal, machista das coisas, sabe? Mesmo porque os índices são muito inferiores. Não dá para comparar a violência que as mulheres indígenas sofrem dos parceiros, dos cônjuges, com que as mulheres não indígenas, que estão inseridas dentro de uma cidade, de um contexto urbano, com a influência do capitalismo e do patriarcado. Não dá para comparar, sabe? É bem diferente. Então, não dá para olhar rápido para uma cultura, não dá para ir um dia numa aldeia e sair de lá. Pesquisador tem essa mania, vai na aldeia, passa 3 dias e sai de lá achando que conheceu toda a etnia, conheceu toda a cultura e pode escrever aquilo e falar. E detalhe, todos nós somos assim. Se tu vai na minha casa, eu vou arrumar a casa para te receber. Eu vou mascarar o negócio ali, entendeu? Só depois que tu ficar muito íntima de mim, aí eu vou andar pelada na tua frente, porque é assim que eu recebo meus amigos em casa. Meus amigos mais íntimos estão acostumados a me ver andando pelada dentro de casa, porque eu não gosto de roupa. Não é só porque eu sou indígena, eu não gosto de roupa mesmo, sabe? Então, é diferente.
E aí a gente conclui uma coisa que não é assim fio. Então, assim, se lá na periferia tal, na favela tal, na comunidade agrícola tem mulheres discutindo já o feminismo, que bom, gente, que bom, isso é maravilhoso. Só que a gente não pode resumir isso tudo, sabe, e dizer que é. Porque, assim, primeiro, eu fico olhando aqui as mulheres negras gritando para o espaço. Ainda são cota dentro do partido. E as mulheres indígenas que nem aqui estão. Eu estou aqui foi porque eu fui chamado para participar da mesa. Mas não houve, por exemplo, no meu estado, onde tem bastante indígena afiliado, lá, no Nordeste, que tem um bocado com a Sônia, não houve um debate do diretório de dizer, olha, vai ter o curso de formação, vamos priorizar, vamos pagar a ida de algumas indígenas para participar. Cadê as mulheres trans nesse espaço? Sabe? Qual diretório pensou nisso? O setorial de mulheres pensou nisso? Sabe? Então, a gente precisa entender as nossas limitações. Sabe? E eu estou falando isso, não é uma crítica. Eu sei que é difícil. Sabe? Eu sei que é difícil, é limitada a situação, e a gente tem que construir devagar. Sabe? A gente precisa construir paulatinamente para a gente não romantizar as coisas, porque de muitas mulheres que, por exemplo, estiveram em Brasília, indígena, muitas delas não conhecem nem a cidade mais próxima da sua aldeia. Saíram pela primeira vez da aldeia para participar de um espaço. E a gente estava com muita preocupação delas saírem de lá não gostando do que a gente poderia apresentar. Sabe? Então, são essas especificidades de cada canto que a gente precisa olhar. Por fim, eu nem de longe, eu acho que eu sou uma feminista liberal. Eu sou feminista. No contexto urbano, onde eu vivo, eu sou uma feminista. Porque há muito tempo eu já moro na cidade. Mas para eu ter chegado até aqui, para eu estar aqui hoje nessa mesa, tendo coragem de pegar o microfone, assumindo quem eu sou, e fazendo esse debate com mulheres fodas aqui, que estudam pra caralho, que eu não li nem a metade dos livros que vocês leram. Eu acho que eu nunca terminei de ler O Capital, do Marx. Até hoje eu tento começar e paro. Então, eu não dedico nem 1% à meritocracia. Porque as dores que eu passei, eu acho que uma das principais violências que eu sofri na minha vida, desculpem, foi ser arrancada de onde eu vivia, de como eu vivia para entrar numa cidade. Só de lembrar o cheiro que tinha Belém para mim, me arrepia. Doía na alma, porque não era o cheiro que eu nasci e fui criada e fui acostumada a sentir. O feijão e arroz, que é a coisa mais comum que existe nesse país, era tão estranho para mim que eu vomitava. Então, assim, a falta que o Mapará e o açaí faz, que era a base alimentar do nosso povo, da minha região, mesmo não existindo mais aldeia, mesmo não existindo um povo reivindicando sua identidade, existia um modo de vida que existe até hoje. Os meus tios, a minha avó fica doente quando não deixa ela tomar banho no rio. O meu tio fica sem comer em Belém quando ele vai e não tem o açaí para ele comer. Hoje eu consigo comer sem açaí. Eu já digo que eu estou em abstinência, já é uma semana sem tomar açaí, quase uma semana sem tomar açaí. Mas é muito difícil ser arrancado, porque quando tentam arrancar a nossa ancestralidade, é como se arrancasse a nossa vida. E eu acho que a gente só resiste. O povo negro só resiste, o povo indígena só resiste, e os vários povos que tem só resistem porque existe a ancestralidade. E isso nada vai arrancar da gente, nada. Só que é uma ancestralidade que parece que é sem memória, porque existe um vazio dentro de cada um de nós. Quando a gente olha para trás, porque a gente não lembra do que foi, a gente não sabe como foi a nossa história, de onde viemos, né? E por que foi construído desse jeito. Então, assim, fazer resistência no Brasil, fazer luta, ela é muito cara para todos nós. Ela é dolorida. E, assim, eu não quero que o governo fascista defenda a Amazônia. Eu quero tirar o governo fascista. E toda a sua coja. O povo indígena chama fora Bolsonaro, os movimentos sociais. Histórico, cadê? Aí, mas por que a gente, quando foi contra o impeachment da Dilma, a gente defendia a democracia, porque foi eleito
O Bolsonaro foi eleito democraticamente, mas à base de fraude, de fake news, de mentira. Então, essa eleição é uma fraude. Ele não ganhou pela maioria. Sabe? O ele não foi prova. E a gente não é culpada por essa derrota. A gente não é culpada. O que a gente fez foi o certo. Sabe? A luta das mulheres, e foi uma luta que a gente tem que se orgulhar, porque a gente dirigiu. O 2013 é isso. A esquerda não dirigiu, então não presta. E o PT precisa reconhecer os erros dele. É mais dolorido ver o que o PT fez do que o Bolsonaro que diz que ia fazer, entendeu? O PT precisa reconhecer. O Lula precisa parar de ser esse moleque, parece às vezes um molequinho empolgado punheteiro. Me desculpem a frase. Sabe? Porque ele quer dar o close. Sabe? O Bolsonaro dá o close de lá, ele quer dar outro close daqui. Ele precisa ter que ter responsabilidade com o que o governo dele fez. Porque parte do que está acontecendo foi culpa desse governo que abandonou as bases e deixou para a Igreja Católica. E é isso que a gente precisa também debater. A gente não debateu nesse seminário o papel das igrejas evangélicas nesse processo. Né? As bases que o governo do PT, que tinha maior condição do que o pessoal que está nascendo ainda agora, de fazer, ele abandonou porque estava no poder. Cooptou milhões de lideranças, cooptou lideranças indígenas para o projeto dele. Cooptou. Então, essa crítica a gente precisa demarcar, e quando a gente fala superar, é demarcar sim. É preso político, foi errado. A gente concorda com tudo isso, mas é raro. E tem parte de culpa nesse processo. Porque quando chegou no poder era para fazer o trabalho de base, era para dar condição para o movimento social, para levar a consciência do povo brasileiro, e ele não fez isso. Não fez isso. E eu acho que esse é o maior erro que a esquerda cometeu e que a gente também não pode cometer. Onde a gente estiver em um governo, onde a gente estiver em um parlamento, a gente tem que continuar esse trabalho, que eu acho que é o mais caro e o mais doloroso para todos nós. Então é isso. Obrigada, gente.